Aqui é a segunda parte, né, da unidade 2 da camada física. Vamos ver essa parte aqui de codificação e modulação, tá certo? Então, é, vamos ver aqui pelos fundamentos, né? Uma coisa que eu falei para vocês em aula passada, que é importante vocês terem em mente, né? O, existe uma diferença entre dados e sinais, né? Já tenho falado isso para vocês. E essa diferenciação desse conceito aqui é importante para a aula de hoje, né? Então, dados e sinais. Se você pensar no ponto de vista do transmissor, né, do equipamento que está transmitindo a informação, né, esses dados é a mensagem, onde nasce a mensagem, certo? Essa mensagem ela pode nascer de uma forma digital, puramente já digital, né? Ou pode nascer de uma forma analógica, tá certo? E aí, esses dados, eles precisam ser transformados em sinais para serem transmitidos pelos meios físicos. Aí, novamente, os sinais, tem sinais que podem ser criados de uma forma digital, que seria aquele tipo de sinal que é com níveis discretos, né? Níveis baixos, níveis altos, né? Podem ser, se for o sinal binário, ele tem um nível alto e um nível baixo, ele tem dois níveis só, tá? Se eles forem sinais multiníveis, eles podem ter uma quantidade de níveis que é uma potência de 2, tá? O que é a potência de 2? Né? 2 elevado a um, eu tenho dois níveis, que é o caso binário, né? 2 elevado a 2 eu tenho 4 níveis, 2 elevado a 3 eu tenho 8 níveis. Então, geralmente é assim, o número de níveis que o sinal ele pode apresentar, né, é uma potência de 2, é uma exponenciação, né? E esse expoente, o 2 elevado a x, né, ou 2 elevado a b, vamos dizer assim, esse b é o número de bits que é codificado em cada elemento de sinal, tá? Esse elemento de sinal também é chamado de símbolo, tá? Deixa eu botar aqui. Símbolo, ele combina, né? O codifica, vamos dizer assim, vários bits, né? Esse número de bits, B, ele pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, etc. Ok? Então, o número de bits é o número inteiro, tá? É um bit, dois bits, três bits. Então, o que é que acontece? Você pode, no seu sinal, você pode codificar um bit de cada vez, né? Ou seja, um bit ele é contido, né, em um símbolo, certo? Então, nesse caso, é a codificação binária que a gente chama, tá? Quando você tem dois bits codificados em cada símbolo, certo? Então você agrupa a sua sequência de bits de dois em dois para ir transmitindo, né? Você agrupa dois bits, codifica num símbolo e transmite aquilo num intervalo de símbolo, tá? Se você agrupar de três em três, né? Você pega, agrupa três bits, combina três bits, codifica aquilo num símbolo e transmite, tá? Então, quando você usa dois bits agrupados, quantos níveis você tem na sua codificação? 4. 2 elevado a 2 dá 4. Se você agrupar de 3 em 3, né, você tem 8 possibilidades de símbolos diferentes, tá? Então, voltando à questão do sinal, né? Se você tiver um sinal digital, você tem esses níveis discretos. E a transição de um nível para o outro é feita de forma brusca, né? Se ele está no nível alto, ele no final do intervalo do símbolo, ele imediatamente pode virar um sinal baixo ou continuar no sinal alto. E vice-versa. Se ele está em baixo, nível baixo, ele pode subir para o alto de forma abrupta, né? Ou continuar constante no nível baixo. Então, esse tipo de sinal que a gente chama de sinal digital. E tem o sinal analógico. O sinal analógico é aquele sinal que ele tem uma variação mais contínua, tá certo? Embora também algumas codificações
de sistemas digitais, eles usam sinais analógicos que variam com o tempo de forma contínua, mas de vez em quando pode haver algumas mudanças bruscas, principalmente na transição de um bit para o outro. Depois vocês vão ver alguns exemplos, principalmente nas modulações ASK, FSK, PSK, que existem algumas mudanças mais bruscas, mas no geral, né, o sinal ele varia de uma forma contínua, tá certo? Então, essa questão, se os dados são analógicos ou digitais, depende muito do tipo da mensagem que você tá criando, né? Então, a natureza da mensagem ela vai determinar se o dado é analógico ou digital. E o sinal analógico ou digital vai depender do meio físico que você está usando, né? E da tecnologia propriamente dita, do teu sistema de comunicação. Se o sistema de comunicação ele utiliza sistemas analógicos, ou seja, mais antigos, né? Os sinais obrigatoriamente terão que ser analógicos para serem transmitidos por esses sistemas, né? Já em sistemas mais modernos que usam equipamentos digitais, né, repetidores, transceivers, etc., dentro do sistema de comunicação, o sinal ele pode ser analógico, porque às vezes o meio físico ele determina ou ele exige que o sinal seja analógico. Só para dar um exemplo, por exemplo, se você tiver utilizando um sistema wireless, né, seja um Wi-Fi que você usa, um 3G ou um 4G, a propagação dos sinais é feita pelo espaço, né, pelo ar. Então, essas ondas que se propagam pelo ar, elas necessitam que os sinais sejam analógicos, tá certo? Porque se você transmitir um sinal digital nesse tipo de ambiente, né, ele vai chegar muito transfigurado no receptor, né? Aquela questão dos níveis baixos e níveis altos, que você gera o sinal bonitinho, como se fosse uma onda quadrada daquele tipo, né? Ele não mantém esse formato de sinal quando ele é transmitido pelo ar, porque o ar, o ambiente sem fio, né, ele vai gerar uma atenuação, né, do sinal, tem a questão de ruído, de interferência mais forte, então o sinal do receptor ele não vai manter aquela estrutura bonitinha de onda quadrada. O receptor dificilmente vai conseguir detectar esse sinal de forma correta. Então, para isso, você precisa utilizar uma estrutura de sinal que seja mais robusta a esses efeitos adversos que acontecem no ambiente wireless, tá? E o sinal analógico, desculpa, ele é mais robusto contra ruídos e interferências. Então, quando você codifica dados binários, por exemplo, bits, né, em sinais analógicos, utilizando um tipo de modulação digital, você você consegue imprimir dentro daquele sinal analógico a informação que você quer, binária, né? E ele tem uma estrutura de sinal adequada para se transmitir no meio físico que não é que é mais hostil, né? Que é mais complicado de se transmitir, tá certo? Então é o que eu digo aqui, né? O tipo de codificação escolhido, ele depende dos, deixa eu desenhar aqui, ele depende dos requerimentos específicos, né? A serem atendidos. Que requerimentos específicos são esses, né? O próprio meio de transmissão ou a infraestrutura de rede, ok? Então, só passando aqui por algumas dessas transformações, né? Dados digitais e sinais digitais, ou seja, o dado ele já nasce de uma forma digital, ele já nasce, ou você já pode representar esses dados como uma informação binária, zeros e uns, então aqui é uma forma de representar esses zeros e uns, né? Nível baixo, nível alto. E você passa por um transceiver digital, que seria um equipamento que faz essa transformação de dados digitais para sinais digitais, e o sinal que você gera, que vai ser transmitido na linha de transmissão, mesmo no meio físico, é um sinal digital dessa forma aqui.
são níveis discretos, nesse caso aqui é um sinal binário, né? Tem dois níveis, então, níveis discretos que ficam mudando, transitando entre esses níveis, né? Dependendo se a tua informação são bits zeros ou bits uns, né? E aí vai depender da codificação que você use. Como a gente viu, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Existem uma série de codificações que podem ser usadas, né? Tem o NRZL, tem o AMI, tem o pseudo-ternário, tem o Manchester, Manchester diferencial. Então, ali são os principais, são alguns exemplos dos principais tipos de codificação. Não são os únicos, né? Existem outros, mas aqueles ali são os mais usados, né? Então, tá. Quando a gente fala de dados digitais que nasceram como dados binários, né? E precisam ser transmitidos, precisam ser transformados em sinais analógicos para serem transmitidos, a gente usa um equipamento chamado de modem, tá? Modem, esse MO, ele vem de modulador, é o início de modulator, né? E o DEM é de demodulator, né? Então ele é um equipamento que tanto modula como demodula os sinais, tá? Então, o que é esse conceito de modulação? Modular é como se fosse modificar, tá certo? Você tem um sinal modulante, tá? Sinal modulante é esse sinal aqui de entrada. É o sinal que carrega a tua informação, certo? Nesse meu caso aqui, é um dado binário, ou seja, é um dado digital, certo? Que vai ser o meu sinal modulante, tá? Deixa eu até escrever aqui, ó. Sinal modulante, ele é diferente do sinal como é que eu chamo aqui? Vamos chamar sinal modulado. Tá? Sinal modulante é é a minha mensagem que eu quero codificar, que eu quero transmitir, tá certo? Sinal modulado é o que a gente chama de portadora, tá? Em inglês é chamado de carrier, tá? É um sinal, geralmente quando a gente está fazendo essas transmissões, a gente usa um sinal de portadora que é uma senoide ou uma cossenoide, tá certo? É um sinal do tipo senoidal, né? Que tem uma amplitude, que tem uma frequência e que tem uma fase que pode ser modificada, tá certo? Então, se você escolhe a amplitude como variável que você vai modificar, né? O que é que acontece? O teu sinal modulante, que é a tua mensagem, ele vai, de acordo com as transições que acontecem nele, né? Ele vai modular a amplitude da minha portadora. Por isso que eu chamo a portadora de sinal modulado, porque a amplitude da portadora vai ser modulada, vai ser modificada de acordo com o meu sinal modulante, tá? É o que acontece mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que esse sinal analógico, modulado, que é modificado aqui, ele tem amplitudes diferentes, né? Então, essa amplitude dele aqui, ela está variando por causa do sinal modulante que eu estou imprimindo nela, tá certo? Se eu escolher, e aí, num caso aqui de uma modulação digital, né, que acontece quando eu tenho dados digitais, a técnica que é utilizada para fazer essa modulação da amplitude é chamado de ASK, né? Chaveamento por deslocamento de amplitude. Se eu resolver modificar da minha portadora não a amplitude, mas agora a frequência, né? Eu tenho que utilizar uma técnica chamada FSK, que em vez de modificar a amplitude, né? Eu não mudo a amplitude fica constante do meu sinal analógico, do sinal modulado, certo? Mas o que vai mudar é a frequência dessa portadora. Tem horas que a frequência vai ser mais baixa,
certo? E tem horas que a frequência vai ser mais alta. E essa mudança de frequência, de mais baixo, mais alto, mais baixo, mais alto, isso vai depender da minha mensagem, do meu sinal modulante, ok? E o último tipo é o PSK. O PSK ele modula a fase da portadora, certo? É o deslocamento que ela tem considerando o eixo X, o eixo do tempo, tá certo? Se eu coloco uma fase zero, né, a minha senoide ela começa do zero, tá? No tempo zero ela começa na amplitude zero. Se eu mudo a fase para π sobre 4, que é 45 graus, ou para π sobre 2, que é 90 graus, né? Se eu mudo essa fase, o efeito que eu tenho é meio que deslocar no eixo X essa minha senoide, tá certo? Então, isso e tem um outro conceitozinho que vocês devem ter visto no livro também, que é o seguinte: o sinal modulante é o que a gente chama de sinal de banda base, certo? Quando eu digo que o sinal está em banda base, é porque eu estou falando eu estou me referindo ao sinal modulante, meu sinal de entrada, certo? E se eu falo de banda passante, é porque o meu sinal já está modulado, né? Meu sinal modulado, que é a portadora, ele está relacionado, né, à banda passante, certo? Vocês se depararem com esse conceito, vocês já se lembrem, né, que tem a ver com isso aqui. Tá bom? Depois eu vou. Isso tem a ver com a questão da visualização do sinal no domínio da frequência. Tá? Quando eu visualizo o meu sinal modulante, por que eu digo que ele está em banda base? Porque as componentes de frequência que estão contidas naquele sinal, eles estão próximos ao zero, certo? A frequência original, as frequências presentes no sinal na forma original dele, tá certo? Quando eu faço uma operação de modulação, que eu tenho uma portadora, que é a minha senoide, certo? Que eu vou modificar alguma coisa dela, seja amplitude, fase ou frequência. Mas essa portadora, ela tem uma frequência fundamental dela, certo? Ela já é gerada com uma frequência fundamental, que a gente chama, que é a frequência principal dela. Essa frequência principal dela, ela vai depender, né, como é que eu escolho essa frequência, né? De onde é que eu tiro essa informação da frequência da portadora? Ela vai depender do sistema comercial, do sistema de comunicação que você está usando, tá? Se você está usando um sistema Wi-Fi, wireless, para se comunicar, dependendo da tecnologia ou da família do Wi-Fi que você usa, tem duas frequências principais do Wi-Fi, frequência de operação. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? Tem a frequência de 2.4 GHz e tem a frequência de 5 GHz. O que é que esse 2.4 GB e o que é que esse 5 GB? É a frequência principal do Wi-Fi. É o que a gente chama da frequência fundamental daquele sinal de portadora, certo? Então, essa é a frequência central do Wi-Fi. Tem duas, né, no caso, 2.4 e 5 GHz. Então, por que a gente chama de banda passante? Porque quando a gente modula o sinal, né, a gente vai modular uma portadora que está operando numa frequência determinada. Vamos supor que seja de 5 GHz. Então, a frequência da portadora do Wi-Fi de 5 GB, ela está oscilando constantemente naquela frequência de 5 GHz, porque é o pedacinho do espectro eletromagnético que está reservado, destinado para o Wi-Fi, né? E aí, quando eu visualizo isso no domínio da frequência, o que é que eu vejo? Né? Eu vejo que existe um sinal que está compreendido, contido naquela faixazinha de frequência de 5 GHz.
tá certo? Então, o meu sinal, ele saiu da banda base, que era uma banda original dele, que era relacionado com as frequências dele, e foi deslocado para uma outra caixinha, para uma outra faixa do espectro, reservada para as transmissões do Wi-Fi em 5 GHz. Por isso que ele está banda passante. Por quê? Porque ele está passando naquela caixinha ali reservada do Wi-Fi. Se eu mudo a tecnologia, se eu vou agora para um 3G, por exemplo, tá? A caixinha do espectro reservado para o 3G é uma outra frequência diferente da do Wi-Fi, por exemplo, porque eles foram projetados dessa forma, né? É, no espectro eletromagnético, se você olhar a divisão do espectro, vocês vão ver que em diferentes partes do espectro estão reservados para diferentes tecnologias. Então, por exemplo, a TV digital, né? Esse sinal de TV que é transmitido pelas antenas das TVs, né? E chegam nos receptores das nossas casas, né? Das TVs das nossas casas. A frequência de operação da TV digital tem lá um espaço reservado no espectro para ela, né? As transmissões de rádio FM tem um espectro para elas, as transmissões de rádio AM tem outro espectro, transmissões do 3G tem outro espectro, do 4G tem outro, do Wi-Fi tem outro, do Bluetooth tem outro, ou seja, são diferentes espaços reservados. E cada espaço reservado desse tem uma frequência de operação, que é justamente essa frequência central, essa frequência fundamental das portadoras. Então, o Wi-Fi ele tem uma portadora para ele, o 3G ele tem outra portadora para ele, operando em outra frequência, e assim vai, tá certo? Então, quando a gente chama que o sinal modulado ele é de banda passante, porque ele vai passar exatamente nessas faixas de frequências que já estão reservadas para cada um dos sistemas, ok? Codificação de dados analógicos para sinais digitais, né? É o famoso codec, né? Quando você tem uma informação que nasceu de forma analógica, seja uma voz, seja uma música, ou seja um vídeo que você gerou, né? Aquele sinal ele nasce de forma analógica, mas para a gente transmitir ele em redes digitais, que são as redes que a gente usa hoje em dia, você precisa digitalizar esse sinal. O que é digitalizar o sinal? É pegar amostras desse sinal que são analógicas, né, e transformar isso em sequências de bits, né? Então, o codec ele faz justamente isso, né? Você pega, por exemplo, um codec de MP3, de áudio ou música, né? Você tem um sinal que é analógico da música, passa por um codec MP3 e ele gera do outro lado um arquivo MP3. Esse arquivo é uma sequência de zeros e uns, ou seja, você pegou, né, o teu sinal analógico e representou ele numa forma digital, né? E vice-versa. Quando você também você tem um player, né, de MP3, o que é que ele faz? Ele lê um arquivo digital, né, faz a transformação inversa e transforma isso para um sinal analógico para colocar no alto-falante do teu computador, do teu tocador de MP3. Né? Então ele faz o caminho inverso. Né? E para fazer isso, ele tem que utilizar um tipo de codificação para codificar essas amostras analógicas em sinais digitais. Então, um dos principais tipos de codificação é o chamado PCM, tá certo? E mais lá na frente, nos slides que fala dessa parte, né, eu falo de mais um outro tipo de codificação, que é a codificação delta. São as duas principais, né, codificações desse tipo. E aí tem um quarto tipo de transformação, quando você tem dados analógicos e transforma isso para sinais analógicos. E aí tem
Por exemplo, o telefone faz isso, o telefone analógico mais antigo, tá certo? Aqueles que eram ligados nas linhas telefônicas analógicas, né? Você tinha a sua voz, né, que você queria conversar com outra pessoa, né, fazendo uma ligação telefônica, então você está falando aqui no telefone, o telefone ele está captando a tua voz por meio de um microfone, tá certo? E ele modulava um sinal de portadora de acordo com a tua voz. Então, todas as variações da tua voz, sejam de volume, se eu falo mais alto, se eu falo mais baixo, né? Ou se eu tenho um timbre de voz mais grave ou mais agudo, né? Esse tipo de informação da minha voz era codificado num sinal elétrico, né? E esse sinal elétrico era transmitido pela linha telefônica, né? E ia passando pelos cabos telefônicos na rua até chegar nas centrais de comutação das empresas, né? Da empresa de telefonia. Então, o sinal elétrico que o telefone gerava, ele era uma cópia fiel, tá, do teu sinal analógico de voz. Né? Ele conseguiu, o telefone ele conseguia fazer essa cópia, né? E era esse sinal analógico aqui que era transmitido, tá? Isso para o exemplo da telefonia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo das rádios, rádio AM, rádio FM, por exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da rádio Jovem Pan, por exemplo. Qual é a frequência de operação da portadora da rádio Jovem Pan? Né? Se vocês são acostumados a escutar rádio no carro, na casa de vocês vão ver que para você sintonizar a rádio Jovem Pan, você tem que configurar o teu rádio para operar ou para escutar a frequência de 94,7 MHz, tá? 94,7 MHz. Essa aqui é a frequência de operação da portadora da, da rádio Jovem Pan. Opa, Jovem Portadora, Jovem Pan. Certo? Então, para você escutar a rádio Jovem Pan, você tem que sintonizar o seu rádio nessa frequência. Por quê? Porque na hora que esse sinal da rádio Jovem Pan foi gerado, lá na estação transmissora dele, né, a antena da rádio Jovem Pan, ela está emitindo um sinal eletromagnético que é uma portadora, né, que está operando nessa frequência fundamental. Então, todas as informações que a Jovem Pan precisa transmitir, sejam elas de voz, de música e etc., né, esse sinal é o que a gente vai chamar de sinal modulante, né? É um sinal analógico. Só um minuto aí. Ele é um sinal analógico e ele vai modular a portadora, né? No caso da Jovem Pan, que é uma rádio FM, o que vai ser modulado vai ser a frequência da portadora, tá certo? Então, a frequência da portadora que sai da antena transmissora da Jovem Pan é um sinal modulado que a variação da frequência dessa portadora vai representar a informação que eu estou querendo transmitir. E isso é feito tudo analógico, certo? O dado é analógico e o sinal que é transmitido também é analógico. E aí, se você tiver numa rádio AM, é a mesma coisa, só que agora o que vai mudar da portadora é a amplitude, não mais a frequência, né? E existe um terceiro tipo também, que é a modulação de fase, né? Que é menos comum, né? Mas também existe, né? Mas em sistemas comerciais, o que a gente realmente vê é o AM e o FM, né? O pessoal está pedindo para entrar aqui. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tudo caminhando bem aí?
Beleza. Ok, vamos continuar aqui. Deixa eu passar isso aqui. Tá. Aqui, ó, quando eu estou falando de uma codificação que vai transformar um sinal vai gerar um sinal digital, né? Esse sinal X de T aqui é um sinal digital, certo? Ele é saída de um codificador, assim, de uma maneira mais geral, certo? E essa entrada do codificador, ela pode ser tanto um dado digital ou um dado analógico, tá certo? E aí, o que sai, o X de T, é um sinal digital. Então, ele é um sinalzinho com níveis discretos, né, que fica variando, né, entre o nível alto e o nível baixo, tá certo? A questão do modem que eu falei para vocês, né? Se lembra que eu falei de banda base e banda passante, né? Quando você tem um modem, que seria o modulador, você sempre vai precisar de uma portadora. Essa portadora ela opera numa frequência fundamental, que é a frequência central dela, certo? E o sinal modulante, que ele pode ser tanto digital como analógico, ele vai modificar essa portadora, tá? E aí quando você visualiza isso no domínio da frequência, você vê a densidade espectral do teu sinal, na banda passante, né, o que é que vai acontecer? Todas as frequências que você pode observar no teu sinal original, né, ela foi deslocada para ficar centralizada na frequência central da portadora, certo? Essa retazinha vermelha que eu coloquei aqui, ó, ela está passando pelo FC. O FC é a frequência central da portadora. E essa linha azul aqui, ela está representando todas as frequências harmônicas, as componentes de frequência presentes no meu sinal de banda base, né, que são as frequências originais. Mas se ela tivesse em banda base, essa minha representação aqui estaria próxima do zero, tá certo? Estaria centralizada aqui nesse ponto zero aqui. Mas agora, como eu fiz essa operação de modulação, que foi feita pelo modem, né? No domínio da frequência, o que eu observo é que essas componentes agora de frequência, elas estão centradas agora na frequência central da portadora, e eu preciso, no meu receptor, agora observar essa frequência da portadora aqui, porque é centrada nela que está a minha informação que eu estou transmitindo, ok? Por isso que a gente chama de banda passante. Por quê? Porque agora as frequências do meu sinal, elas estão passando por essa avenida, vamos supor aqui, essa avenida do espectro, ela está passando o meu sinal, ok?